Então vamos à nossa primeira aula de redação desse nosso segundo bimestre, né? E seguindo a ordem dos conteúdos de vocês do livro, nós vamos trabalhar o nosso segundo capítulo. E esse segundo capítulo ele vai falar sobre ficção e não ficção. Nós vamos fazer uma prática de leitura do nosso cotidiano, né? E quais são os textos que estão presentes no nosso cotidiano de uma forma muito mais comum, né? Na idade de vocês, por exemplo, né, adolescentes, estão entrando na adolescência ainda, vocês se deparam com muitos contos. Sejam contos através dos livros, né, como por exemplo o conto da Branca de Neve, o conto da Bela Adormecida, do Gato de Botas, e tantos outros que vocês conhecem, que vocês têm lido, né, e vocês leem no cotidiano. Nós nos deparamos também com bilhetes que às vezes nós precisamos deixar para avisar sobre algum lugar por onde nós estávamos ou para onde nós vamos. Assim como os nossos pais, quando eles saem, eles precisam deixar um recado para nós, eles deixam também um bilhete no nosso quarto ou então na mesa onde nós vamos ter contato, né, diretamente para que a gente possa ler. E também um convite, né? Muito comum você fazer festa de aniversário, agora não, devido ao período que nós estamos. Mas é muito comum você fazer um convite, né, para as pessoas virem até a sua casa, né, participarem de festas e tal. Então, dependendo do objetivo, da nossa intenção comunicativa, nós vamos poder utilizar diferentes textos, né? Então, por exemplo, se a tua ideia é contar uma história de um fato irreal, que não aconteceu de fato, mas que você imagina poder acontecer, uma transformação mágica na vida de alguém e etc., você pode se utilizar de um conto, né? Por exemplo, para você contar essa história aí para levar você a um outro mundo, a uma outra realidade, né? Leva você, por exemplo, a sair de uma situação que nós vivemos no dia a dia e chegarmos até outra, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, né? Ela sai do seu cotidiano, digamos assim, tão egoísta, de um cotidiano tão individualista, que ela briga, que ela luta por poder, e aí ela sai para um outro mundo, diferente do mundo em que ela está, né? Enfim, então dependendo do objetivo, você vai utilizar um tipo de texto diferente. Então, a depender da finalidade do contexto em que forem produzidos, os textos eles podem ser ficcionais ou não ficcionais, né? Então, o que seria um texto ficcional? Né? O que seria um texto de cunho ficcional? A história vai se basear em dados irreais, não são dados reais, não aconteceram de verdade, né? Mas os fatos, as personagens, a época, o ambiente onde a história acontece são inventados pelo narrador com qual intenção? Ele tem a intenção de fazer emocionar, de fazer impressionar pessoas, envolvendo-as com o texto, né? Então, quando você lê um conto, né, um conto maravilhoso ou um conto de fadas, você percebe que o teu mundo imaginário ele se amplia, né? Você acaba saindo da realidade que você está e você é conduzido para uma outra realidade. Ali você estimula a sua imaginação, né? Uma leitura muito boa de se fazer e tal, e sempre tem uma lição a nos dar, né? Sempre existem, por exemplo, ali uma trama entre pessoas boas e pessoas más, o que acontece com as pessoas boas, o que acontece com as pessoas ruins, né? Então nós podemos nos envolver na história de uma forma tal que nós imaginamos observar aquela cena fora ali, né? Junto ali com aquelas personagens, junto àqueles acontecimentos, né? Então, ao contrário das narrativas não ficcionais, no caso, as narrativas não ficcionais já pertencem ao eixo daquelas cujas estruturas apresentadas e situações contadas já vão se prender à realidade. Aqui não existe um escapismo, não. Aqui você apresenta aquilo que de fato acontece numa notícia, né? Como hoje, por exemplo, nós estamos nos deparando com tantas notícias tristes acerca dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então ali trata de um fato real, trata de uma situação que está acontecendo de verdade.
Então, nós chamamos esse tipo de texto de não ficcional. Os textos ficcionais são aqueles que nos conduzem a uma outra realidade, são histórias inventadas para nos emocionar, né? Para nos impressionar, para nos envolver com o texto, né? Que é diferente, por exemplo, dos textos não ficcionais, como as notícias, as reportagens, algumas charges, as pinturas que vão tratar de fatos reais, né? Vão pertencer a essa categoria, né? Então, nesse primeiro momento, é importante nós entendermos a diferença entre textos ficcionais, aqueles irreais, inventadas pelo narrador com a intenção de nos emocionar, com a intenção de nos envolver, com a intenção de nos impressionar acerca de um fato, né? É irreal, sim, mas existe por trás dessas histórias algum ensinamento, alguma aprendizagem que nós devemos aprender, né? E os textos não ficcionais, aqueles que tratam de fatos reais, fatos que estão acontecendo, como as notícias e as reportagens que nós estamos sendo bombardeados diariamente aí nos telejornais que tratam de um fato real.